A paz, meus irmãos, mais um vídeo aqui para o canal Trombeta de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. É sempre uma honra estar aqui para falar com vocês, para falar um pouquinho da palavra de Deus. E isso é muito bom, tá bom, meus irmãos? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as duas casas de Israel. Eu vou pegar como base o livro de Oséias, porque a gente vem falando aqui sobre arrebatamento, né? E esse vídeo faz parte dessa série. E a gente vem falando do arrebatamento ser após a grande tribulação e o porquê não devemos acreditar que é antes, né? Perante a palavra de Deus. E uma coisa muito importante que a gente tem que entender para facilitar o entendimento, e que é uma doutrina que está espalhada pela Bíblia toda, e muitas vezes nós entendemos ela errada, é a doutrina das duas casas de Israel. Eu tenho um vídeo já aqui no canal que está falando sobre isso. Se eu lembrar, vou deixar o link dele aqui na descrição e talvez no comentário. Mas ele é um assunto, irmãos, que abre a sua mente, abre a revelação do Senhor para você. Então você ouve aquele vídeo, volta nesse aqui. Eu vou ficar aqui só praticamente dentro do livro de Oséias, que Oséias é um livro que fala praticamente somente disso. Deus traz revelações grandes para Oséias, relacionada à casa de Efraim, à casa de Judá. E ele fala tanto de como ele espalhou e como ele vai juntar de novo esses dois povos, né? E a gente não pode entender que é Israel literal, separado da igreja, porque Deus não tem dois povos. Ele fala que ele vai juntar todo mundo e ele vai ter um povo só, que é a igreja, é o povo de Deus, é o Israel de Deus. Nós temos um povo na Bíblia, que é o que vai servir ao Senhor como rei e sacerdote, e existem as nações que restam, que vão ser reinadas no milênio. E ponto. Você enxerga isso na Bíblia. O restante vão se perder, infelizmente, junto com Satanás. E nós vamos entender um pouco disso hoje. Sabe, aqui Deus manda você ver o profeta Oséias casar-se com uma prostituta. E você vai ver o porquê que Deus fala isso. Oséias 1, capítulo 1, vou ler o versículo 2 já, olha só. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Ou seja, Deus queria fazer da vida e da família de Oséias um exemplo, uma tipologia para o que ele está fazendo com as nações, né? E com o povo dele. Então ele manda manda Oséias casar-se com essa mulher, que é Gomer, e ter filho com ela. Beleza? Aí Deus fala assim no versículo 4. Disse-lhe o Senhor, desculpa, vamos ler o 3 para ter o contexto, né? Desculpa, pulei o 3. Foi-se, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu-lhe um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então olha só o que está falando aqui. Jezreel significa que Deus semeia, irmãos. Então o que está falando aqui, ó? Você vem aqui, disse o Senhor, e põe-lhe o nome de Deus semeia, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel, que Deus semeia, né? E a casa de Jeel, e farei cessar o reino da casa de Israel. Ou seja, aqui ele estava falando o quê? Foi o que ele fez lá em Reis, que ele separou e cessou o reino da casa de Israel quando a Síria veio e tomou aquelas 10 tribos e espalhou elas na terra, e não se achou mais eles. Você não tem mais história de que eles voltaram para Israel. Não foi igual Judá, que levou cativo para Babilônia, ficou lá 70 anos, conforme Deus falou pelo profeta Jeremias, mas eles retornaram, né, e reconstruíram o templo e tudo. As 10 tribos de Israel, que são chamadas a casa de Israel, a casa de Efraim, elas não retornaram. Então ele falou: eu vou fazer cessar, e ele fez de fato a casa de Israel. Aí olha só o que ele fala aqui, ó, versículo 5. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel, no vale que Deus semeia. Deus. Então vamos lá. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida. Aqui já veio traduzido, mas o nome é Loquamá,
não sei se eu estou pronunciando corretamente, ou seja, que é desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. O que Deus está falando? Não vou mais perdoar a casa de Israel. E ponto final. Porém, a casa de Judá me compadecerei e o salvareis pelo Senhor, seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Aqui é porque Deus falou assim, por que ele ia salvar a casa de Judá? Porque ele precisava de uma descendência, né? Foi de Judá que veio o Senhor Jesus. Então Deus preservou a casa de Judá, não porque ela foi obediente ou porque ela não traía Deus com outros deuses, não. Lá em Jeremias 3 fala que tanto Israel quanto Judá traíram o Senhor. Inclusive fala que Judá foi pior, né? Lá em Jeremias 3. Por quê? Porque fala que Israel, a casa de Israel traiu o Senhor e foi de cara, né? Não ficou com enganação. Já Judá voltou falsamente para Deus, né? Fingindo que não tinha nada acontecido. Lê lá Jeremias 3 que você vai ver que as duas traíram ao Senhor. Só que Judá, Deus segurou ela, suportou a traição, porque ele precisava de uma descendência, que viria o filho dele, que vem de Judá, né, descendente de Davi. E Jesus é descendente de Davi. Então ele, aqui está falando, ele não salvou pelo arco, pela espada, não, mas pelo Senhor. E depois fala assim no versículo 8, depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho, disse o Senhor a Osés, põe-lhe o nome de não meu povo, aqui também já está traduzido, que é Lo-Ami, não sei se está falando corretamente aqui. Então Lo-Ami significa não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Ponto. Deus falou isso e acabou. Ele falou assim, vocês me traíram, aí colocou o nome da primeiro filho de Deus semeia, porque ele estava semeando na terra a casa de Israel. Ele colocou, espalhou ela durante a terra. Depois ele falou assim, eu não vou favorecer mais Israel, e depois vocês não são mais meu povo, e eu não sou o vosso Deus. Olha só que interessante. Então Deus, o que ele está falando? Ele abriu mão, ele deu carta de divórcio, ele fala para Israel, né? Ele não quis nem saber. Por quê? Porque tinham traído ele. Mas olha só que interessante. Deus, ele é um Deus que ele é misericordioso. A gente não pode pensar que Deus não é misericordioso. No próprio livro de Oséias, olha só o que ele fala aqui, ó. Oséias 2, versículo 18. Ao mesmo tempo que ele falou tudo isso, olha o que ele fala. Naquele dia, farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Olha só, então, ou seja, ele falou que não ia ter misericórdia mais, mas aqui ele fala o quê? Que ele vai trazer o povo em segurança de volta. Por quê? Porque ele é um Deus misericordioso. Olha só que ele fala em Oséias 2, 22 e 23. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. Olha só, primeiro ele falou que não ia mais favorecer, mas o que ele fez? Ele semeou dia de Jezreel na terra, o povo de Israel, espalhando ele na terra e não voltou até hoje. Depois ele fala que vai se compadecer desse povo, que é a desfavorecida, e a não meu povo direi, aquele que ele falou agora, que nós acabamos de ler, não vou ser mais, vocês não são meu povo e eu não sou mais o seu Deus. Ele vai dizer a esses assim, ó, tu és meu povo, e eles me dirá, tu és o meu Deus. Olha só que interessante, irmãos. Você precisa ler Oséias todo. Eu não vou fazer isso aqui, não vou ficar com o vídeo enorme. Você precisa ler Oséias todo. Aqui Deus está falando dessa junção. Primeiro ele rejeita, depois ele fala, não, vocês vão ser meu povo de novo. Por quê? Porque ele vai trazer das nações o povo de Israel. É isso que ele está falando aqui. Olha só, para você ver o que eu estou falando, vamos ler aqui Oséias capítulo 6, versículo 1. Vamos ler Oséias capítulo 6, versículo 1, para a gente entender. Que você vai ver que Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso mesmo. Olha só, 6, 1. Vinde e tornemos ao Senhor,
porque ele nos despedaçou e nos sarará. Ou seja, ele quebrou Israel no meio, né? Fez duas casas, era um povo só lá na época de Davi, depois quebrou aquele povo, lançou nas nações, despedaçando ele, mas ele falou assim que ele vai sarar, fez a ferida no povo, mas vai ligar de volta. Isso não te lembra Ezequiel 37, que está falando ali da ressurreição, sabe, daqueles ossos do vale dos ossos secos? Lê lá que você vai ver ligação aqui, quando Deus liga aqueles ossos e ele gera carne, eles ligam os ossos, depois gera carne, depois eles levantam. Olha só, então, ou seja, ele fez a ferida e vai ligar. Depois de 2 dias os revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Olha só que interessante. Olha só, ele vai, em 2 dias ele vai nos revigorar, e ao terceiro dia ele nos levantará. Cristo não veio no 4º milênio? E nós já cumprimos em nós até a 4ª festa. Faltam 3 ainda, irmãos. Faltava 3 milênios ainda também. Só que e representa ainda 3 dias de Jesus Cristo. Lembra que Jesus morreu, ficou 3 dias e ressuscitou no terceiro dia? Em tipologia nós também somos assim. Nós nascemos em Cristo, vivemos esses 3 dias. No final do terceiro dia, que é o final da última festa, da sexta festa, para entrarmos na 7ª, Jesus volta e nós ressuscitaremos junto com ele. Aí fala que ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Aí nós teremos um corpo transformado igual ao de Cristo, falando aqui do arrebatamento aqui, ó. No terceiro dia, olha a ligação. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva. A sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia, a última chuva lá das festas. Por isso você tem que entender as festas. Irmãos, esse assunto de escatologia está todo ligado. 2 casas de Israel, as 7 festas que o povo cumpria ali, os judeus, mas aquilo tem toda a ligação profética para o final, o ano do jubileu. Tá falando de tudo isso aqui, ó. A última chuva, a chuva de verão, aquela que descia antes de colher os frutos. Então Jesus vai vir ali como essa chuva e vai nos cegar da terra, como ele diz, né? Ele vai recolher os seus santos da terra. Então você vê, e o que ele quer? Que nós prossigamos em conhecer a Deus. É isso que ele quer. Para o quê? Para que nós sejamos revigorados e se nos levantamos no terceiro dia. Viu que interessante? Agora, olha só, vamos ligar aqui, vamos voltar. Oséias 1, vamos terminar de ler lá o capítulo 1, né? Olha só, aí ele fala que vai ligar. Como que ele vai fazer isso? Como que ele vai nos fazer levantar sozinho, igreja separada de Israel? É isso que está falando? Vamos ver aqui, ó, versículo 10, 1 e 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Lembra da promessa para Abraão? Lembra? Então é isso que está falando aqui. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, se lhe dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Agora o versículo 11, olha que coisa linda. E os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão, ou seja, se juntarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Quem é o cabeça, irmãos? Cristo. E subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel, grande é o dia que Deus semeia. Deus semeia e vai ceifar, que somos nós, como primícias da terra. Isso tem ligação com dízimo, tem ligação com tudo isso, irmãos. O que está falando aqui? Que Israel e Judá, a casa de Israel, a casa de Judá agora, como povo de Deus, vão ter sobre si só uma só cabeça. Quem é o cabeça da igreja, irmãos? É Cristo. Se Cristo é o cabeça da igreja, ele é o cabeça das 2 casas de Israel, tá claro aqui, ó. Então vão constituir sobre as 2 casas de Israel, vão construir sobre si quem? Um só cabeça. E subirão da terra. Cristo não subiu, lembra da parábola que ele fala que se o grão de trigo não morrer, não descer a terra e for plantado, e não morrer, ele não vai nascer para vir vários grãos de trigo? É aqui, ó. Cristo, ele morreu, ele foi o primeiro. Ele foi lá, ele morreu por nós, foi plantado na terra, por isso que semeou, grande é o dia que Deus semeia. E aí, Deus veio, e Jesus morreu, né? Deus veio e regou a planta, né? Que é Cristo. Através de nós mesmos que vamos pregando o evangelho, agora Cristo nasceu, já ressuscitou, e junto com ele agora muitos grãos de trigo que somos nós.
entendeu? E aí nós vamos levantar da terra e ter um corpo glorificado igual ao de Cristo. Olha só, as duas casas de Israel juntinhas. O que você acha disso? Isso é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque isso vê que Deus, ele está cuidando da gente e ele tem esse plano de juntar o povo dele. Seja hoje, você lembra que Paulo fala que os filhos de Abraão não são os filhos da carne, mas sim os filhos da fé? Hoje, para você fazer parte do Israel de Deus, fazer parte dessa duas casas que vão se juntar, você tem que ter em Cristo. É em Cristo que você acha redenção e salvação. Seja judeus ou seja gentios. Os dois, para ser salvo, precisa se encontrar com Cristo. E aí se forma o que? O Israel de Deus. Aí, quando Jesus voltar, ele vai juntar essas duas casas e nunca mais elas serão duas novamente. Elas serão uma só. Uma só. E quem com cabeça? Cristo como cabeça, irmãos. Isso é maravilhoso. Cristo como cabeça da igreja, nós seremos reis e sacerdotes com Cristo. Olha só, e irmãos, e quando Jesus voltar, não vai ter mais briga, não vai ter mais povo partido, não vai ter tristeza. Nós teremos o corpo glorificado e estaremos juntos com Cristo. Entende, irmãos? Então, que você medite nessa palavra. Eu vou falar ainda mais um vídeo sobre essa questão das duas casas fora do livro de Oséias. Hoje eu quis pegar esse livro de Oséias, que Oséias é base para Paulo, base para Pedro. Nós vamos ver isso daí. Você vê quando Paulo fala assim que tragada foi a morte pela vitória. Se eu não me engano, ele está falando isso em Coríntios. Ele está tirando aqui de Oséias 13, que onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está? Porque Cristo venceu a morte, porque ele não pecou. E junto com isso, com o seu sacrifício, ele tira o pecado da gente. E nós também, a morte não tem poder sobre nós. E aí nós somos um povo só diante de Deus, diante do Senhor Jesus. Deus não tem dois povos, irmão. Não tem dois tipos de reis e sacerdotes com corpo glorificado. É um só. Então, ou seja, Deus vai pegar a casa de Israel e de Judá e vão juntar. Deus vai juntar, vai trazer do meio das nações. Você vê isso durante a Bíblia toda. E nós vamos levantar da terra, e encontraremos com o Senhor nos ares, e depois nós reinaremos com Ele durante o milênio. Amém, meus irmãos? Medite nisso, peça para o Senhor abrir seu entendimento sobre as duas casas de Israel. Vai te ajudar a entender de forma ampla os outros assuntos, principalmente os escatológicos, relacionados ao plano de Deus para o futuro, para o povo dele, para o que nós vamos fazer lá no milênio. O que você vai fazer? Ah, vou ser salvo. Ah, amém. O que você vai fazer, irmão? Você sabe disso? A Bíblia fala. Você vai ser um rei sacerdote. O que o sacerdote faz? Você já estudou, já procurou saber? Aqui nós estamos num treino, fazendo o que Cristo quer que nós vamos fazer plenamente lá no futuro, que é ensinar as nações a lei dele, ensinar as nações a seguir a Deus. O nome de Deus vai ser santificado. Hoje nós santificamos o nome de Deus através das nossas atitudes. As pessoas olham para nós e glorificam a Deus. Mas vai chegar um momento que o próprio Deus vai santificar o nome dele nessa terra e todas as nações vão reconhecer o Senhor como Deus. Hoje não é assim. E nós temos que fazer esse papel de levar o evangelho, de orar pelas nações como Daniel orou lá em Daniel 9, aquela oração sacerdotal. É isso que Deus quer da gente, irmãos. Nós fazemos o ofício sacerdotal, porque é isso que nós vamos fazer no milênio, ensinar as nações as leis de Deus, elas andarem com retidão. Lembra que Jesus, na época da história, que ele vai reger as nações com vara de ferro, e aqueles que serão reis e sacerdotes, que ele também farão isso. Nós estaremos com Cristo, irmãos, frente a frente, para sempre, de eternidade a eternidade, fazendo a vontade dele, cumprindo os planos deles. E quando nós entrarmos no 8º dia, que é a eternidade mesmo, depois do milênio, depois do trono branco, aí é só alegria. Deus tem coisas preparadas para nós inefáveis que a gente não consegue nem imaginar. Tá bom, meus irmãos? Então medita nessa palavra, ora ao Senhor para Ele te revelar, abrir o seu coração para o entendimento. E se inscreva aí no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, tá bom? Que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus.